Olá, sejam muito bem-vindos à nossa 7ª web aula hoje. Vamos começar a dar início aí à nossa 4ª unidade, que fala sobre tecnologias construtivas e custos básicos. Hoje a gente vai abordar quais são esses sistemas construtivos e como a gente especifica esses materiais, certo? Vamos começar, vou colocar a tela aqui. E vamos entender aí o que são esses sistemas construtivos. Então, a gente pode dizer que são um conjunto de técnicas e materiais utilizados na estruturação e edificação dos espaços, né? Então, eles vão ter uma influência direta aí com a compatibilidade dos revestimentos, né? Então, o conhecimento, né, de como essas estruturas funcionam, né? Quais materiais que elas compõem, né? Essas estruturas, isso tudo é importantíssimo, né? Para a nossa área, para essa especificação dos materiais, né? Então a gente pode classificar esses sistemas, aqui no Brasil, a gente pode classificar em duas categorias: os convencionais e os não convencionais. Primeiro, vamos ver aí os sistemas convencionais. Os sistemas convencionais aqui no Brasil a alvenaria convencional, que é a estrutura de concreto armado, e a alvenaria estrutural. Então, para a gente entender o que é convencional e o que não é convencional, né, dentro de um país, de uma região, né, a gente pode começar a entender, né, qual é a forma de construir daquela região, o que vai determinar aquela forma de construir daquela região, né? Se vocês forem ver aí, por exemplo, essas casinhas aí de cima, que é a Alemanha, né, o sistema construtivo básico dela é em madeira, né? Então a gente tem aí um recurso natural muito comum na região, né, de fácil disponibilidade, e se tornou a técnica, a forma de construir convencional deles. Vejam aí a figura de baixo, né? Então, a construção no Iêmen, a base desse material básico aí é o barro, né? Então, eles vão desenvolvendo técnicas para utilizar esses recursos naturais da melhor forma possível, né? Então, cada região tem a sua forma convencional de construir, né? Então, a forma de construir em determinada região varia de acordo com as condições ambientais, a disponibilidade da matéria-prima e as questões históricas e culturais, né? E aí a gente pode dizer que os sistemas construtivos presentes ao redor do mundo são, portanto, resultado da associação de determinada forma de construir pela sociedade, certo? Então, assim, então a gente pode ver aí, no Brasil, essa forma de construir convencional é a estrutura de concreto armado. A gente desenvolveu uma técnica muito grande usando esse material, né? Então, ele foi base de muitos movimentos estéticos, né? A gente explorou bastante esse material no Brasil, né? Então, a gente tem uma cultura voltada ao concreto armado, né? E aí o concreto, o que ele é? Ele é um material que é uma mistura, né, de brita com areia e com cimento, né, que por meio de barras de aço, no meio da sua composição, né, na hora de formar esse concreto, coloca esse reforço de barras de aço, que aí ele vira
por isso o concreto armado, né? Vira uma armadura, né, para o concreto. As estruturas de concreto armado são o sistema construtivo mais empregado no Brasil. E aí eles são compostos por quê? Como que funciona essa estrutura de concreto? Ela funciona, é o esqueleto dela, né? Então é um esqueleto aí de vigas, formado por vigas e pilares, e que para preencher, né, os vãos que ficam entre as vigas e os pilares, a gente costuma usar a alvenaria convencional, certo? E então, a alvenaria comum. Quais são as vantagens, né? Tem excelente resistência, né? Tem muita plasticidade, né? A gente vê aí vários arquitetos aí inspirados pelo concreto armado, Oscar Niemeyer, Nina Bobardi com o vão aí, o maior vão do mundo, né? Com o MASP experimentando isso. Então, é uma técnica dominada aí muito no canteiro de obra brasileiro, né? É a técnica básica e ela tem uma durabilidade muito grande e também tem uma boa resistência ao fogo, né? Bem superior à madeira e o aço, até o aço, né? Quais são as desvantagens? As desvantagens são grandes dimensões, né? Essas peças são gigantes, tem um peso muito elevado, então o transporte, isso fica prejudicado. A obra ela gera muita sujeira, né? Usa muita água, ela desperdiça muito material no canteiro de obra e ela é de difícil adaptação. Se eu quiser fazer qualquer reforma numa estrutura de concreto armado, é muito dispendioso, é muito trabalhoso e ela é um bom condutor de calor. Então, assim, é necessário sempre pensar aí em materiais isolantes termoacústicos, né, para funcionar com ela, né? Então, ter que contrapor essa desvantagem dela, né, por meio da especificação dos materiais. E o que é mais importante a gente saber dentro desses sistemas como que os sistemas de instalações prediais vão funcionar dentro desses sistemas construtivos, né? Qual é a metodologia aí, o esquema básico aí dessas instalações, como que elas vão atuar dentro da estrutura de concreto armado, né? Então, antigamente, se vocês pegarem projetos aí em construções mais antigas, vocês vão perceber que a tubulação, elas passam por dentro da parede, né? Por dentro da parede, por dentro do teto, no piso. Então, para chegar a ela, geralmente a gente precisa quebrar, né? A gente vai procurando a tubulação, né? A gente vai caminhando para não fazer um furo e dar vazamento, ou então levar um choque num conduíte. Então, não é óbvio para a gente tem que sair buscando aonde está essa tubulação, né? E isso aí é um trabalho, né? Gera graves problemas, desperdício de material, aumento do custo da obra, perda do desempenho aí da estrutura, né? Se a gente quebrar essa estrutura, ela vai ficar prejudicada, né? Ela vai gerar resíduos, né? Então, dá muito trabalho. Então, as construções mais modernas, para evitar esse problema, eles têm encontrado umas soluções como rebaixos no teto, por exemplo, né, para poder fazer um rebaixo em forro de gesso para poder passar a tubulação, fazer furos estratégicos nas vigas, já premeditados, né, aquela compatibilização do projeto. Então, a viga ela já vem com a forma
com o furo de onde vai passar a tubulação, né? Ela já vai ser moldada com essa previsão, e criação de shafts técnicos também, né? Os benefícios a redução, são óbvios, né? Os benefícios a redução do desperdício e custo da obra, ela tem maior resistência e durabilidade, a estrutura, ela gera menos impacto ambiental, ela facilita a manutenção e a organização desses sistemas prediais, né? A outra forma muito comum no Brasil, né, é a alvenaria estrutural, né? A alvenaria estrutural, ela é um sistema construtivo em que as paredes elas têm função simultânea de vedação e de estrutura, ou seja, elas são uma alvenaria autoportante, né? Ela se autoaguenta aí, né? E como ela é feita? São blocos de concreto, né? São blocos de concreto que você já compra num determinado tamanho. São essas peças, é como se fosse um Lego. Tem uma pecinha de canto, né? Tem a peça de canto que você pode usar, tem peça, você pode fazer o canto intercalando, né? Que nem o tijolo aqui que a gente está vendo, ou então eu tenho um meio bloco aqui eu estou terminando essa parede aqui em alguns momentos, em filete sim, filete não, tem um meio bloco aqui para poder compor. Então você já compra esses módulos, esses blocos de concreto, e você já projeta pensando nesses blocos, né? Então, esse método, ele oferece uma maior economia de materiais, rapidez na execução e um melhor aproveitamento do espaço. Essa estrutura, ele proporciona um bom isolamento térmico acústico e ele tem uma ótima resistência ao fogo, né? Passa ar aqui entre os blocos, então tem várias vantagens aí, né? Então, quais são aqui, ó, nessa figura do lado aqui, a gente vê bem eles assentando aí os blocos, né? Já vai, tudo já premeditado, onde vai cada bloquinho, né? Então, tá tudo... Então, quais são as vantagens? O processo é simplificado, né? Com o uso de menos materiais e menor tempo de obra, resultando numa redução de custo, né? Ele tem pouco desperdício, ele tem menos desperdício do que a alvenaria de concreto armado, né? Do sistema de estrutura de concreto armado. Ele tem uma boa resistência estrutural, né? Sem precisar de viga nem pilar. E ele tem um bom isolamento termoacústico. Quais são as desvantagens, né? Eu acho que é uma das maiores aí, são as limitações em reformas e adaptações, né? Eles não aceitam, né, muitas mudanças. Eu não posso derrubar uma parede aleatoriamente numa alvenaria estrutural, é perigosíssimo, vai abaixo o prédio inteiro, né? Dependendo. Tem também limitação de vãos, né? Ele não vence grandes vãos dessa alvenaria, né? Também tem limitação de altura, ela não chega no gabarito máximo que as alturas das estruturas de concreto armado conseguem chegar, né? E também elas precisam de um projeto muito rígido, né? De modulação prévia, né, com o assentamento dos blocos para poder passar essas tubulações sanitárias e elétricas, né. Então aqui do lado a gente vê, é exatamente assim como a gente faz um projeto, a gente vai calculando e vai medindo cada bloquinho, né, vai assentando cada bloquinho, né. Então eu tenho essa medida aqui, exatamente a medida de tantos blocos em um meio bloco, por exemplo, né? Então isso é muito rígido, né? Como que funcionam os sistemas de instalação prediais na alvenaria estrutural, né? Então,
as tubulações, elas devem estar completamente independentes da alvenaria, porque a gente não pode fazer como faz antigamente da estrutura de concreto armado. A gente não pode ir lá quebrando as paredes, né? Então a gente precisa estar com essas tubulações bem expostas, né? Então a instalação delas, elas devem priorizar o fácil acesso, nem sempre são muito estéticos, né? Então, quer dizer, nem sempre atende a determinadas estéticas, né? Então, para as tubulações verticais, as principais soluções são o uso de paredes hidráulicas, né? Ou shafts, né? A gente cria umas paredes só para passar essa tubulação, e as tubulações horizontais são conduzidas debaixo do forro, né, e ocultadas por cima do forro, né, debaixo da laje, e ocultadas assim com gesso acartonado, né, madeira, né, com acabamento discreto, né. Então aqui a gente está vendo nessa figura do lado aqui, eu estou vendo uma composição aí de alvenaria estrutural, em que eu chego e daí eu dou uma recuada, né, na parede para poder colocar uma interrompida aí nessa parede para poder botar o shaft, né, de hidráulica, e depois eu tampo, né. Ou então eu posso criar um dente na parede, né, criando os dentes para poder abrigar aí essas tubulações, enfim. São várias. Ou então aqui eu criei um shaft grande, onde eu tenho algum acesso aqui, uma placa, uma portinha, alguma coisa aqui, que eu vou acessar essa tubulação que vai alimentar os banheiros, toda a parte molhada, né? Os banheiros, a lavanderia, a cozinha, né? E agora vamos partir para os sistemas construtivos não convencionais, né? Então a gente considera aí não convencional no Brasil, mas aplicado em certo grau, né, o drywall, o sistema de drywall, esse mais, e começando agora esses sistemas frames, né. E aí, o que é o sistema drywall? O sistema drywall é o sistema de gesso acartonado, que a gente já está absorvendo bastante aí. Essa indústria da construção já está com técnicas e tudo com relação ao drywall. E tem os sistemas frame, que é o sistema wood frame e o steel frame, né? O wood frame é feito de madeira e o steel de aço, é um aço galvanizado, chama estrutura de aço leve, né? Que são umas estruturinhas, uns perfis de aço galvanizado, né? Elas são muito comuns nos Estados Unidos e no Canadá. É uma construção muito rápida, né? Você destrói, constrói, aproveita material, né? É muito efêmera, assim, você pode ou duradoura, depende, né? Mas ela é muito fácil, né? Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Tem vantagens econômicas, né? Vantagens só que ela também tem suas desvantagens. Por exemplo, o de madeira pega fogo muito rápido, que é um dos mais comuns nos Estados Unidos, né? Então a gente teve aquele problema lá na Califórnia, né? Aquele incêndio em Los Angeles e tal, um bairro inteiro foi destruído. Mas por que o wood frame que eles usam lá? Porque também eles têm problemas com abalos sísmicos. Então é uma estrutura que ela tem uma mobilidade maior, né? Então se cair um teto de wood frame na sua cabeça, não é tão problemático quanto caiu uma laje de concreto, né? Então assim, para compensar um ou outro. Então enfim, cada cultura, né, com as suas construções convencionais. Então, o avanço tecnológico,
né, e a busca por racionalização e sustentabilidade impulsionam o desenvolvimento de novos sistemas construtivos na construção civil. Então, é o que a gente viu com relação à aula passada enquanto as tendências dos materiais, né? O que impulsiona esse desenvolvimento dos sistemas construtivos é o avanço tecnológico, a racionalização dos recursos, né, principalmente econômicos, e a sustentabilidade, certo? Então aqui a figurinha, a gente está vendo o drywall aqui em cima, né, ele instalando aí uma placa de drywall numa estrutura, né, onde passa aí a instalação por dentro. Aqui é o steel frame, né, uma moldura aí de aço, e aqui é o wood frame, que a moldura é feita de madeira. E aí o sistema drywall, né? O sistema drywall, ele é um sistema construtivo composto de placas de gesso acartonado, tá? Fixadas sobre uma estrutura metálica, utilizado na construção de paredes, forros e divisórias, certo? Então, ele é caracterizado porque ele é fácil, ele é leve, ele é resistente ao fogo e ele tem, se tratado, ele tem um bom isolamento térmico acústico, né? Então, por isso que ele é muito usado, né? A estruturação desse drywall pode ser tanto em concreto, pode ser em aço, como é o mais utilizado, e madeira também. Quais são as suas vantagens? A gente já falou um pouco, né? A estrutura é leve, você tem um aproveitamento de espaço maior, porque as fissuras da parede são menores, né? Você tem uma instalação rápida e limpa, é uma obra limpa, né? É uma obra daquela sistema construtivo a seco que a gente falou lá no começo. Ela tem o acabamento bem uniforme, né? As superfícies ficam bem lisas e ela tem uma facilidade aí na organização dessas instalações prediais, elétricas e hidráulicas, né? Quais são as desvantagens? A desvantagem, elas têm menor resistência a impactos, exigindo maior cuidado no manuseio, ela é sensível à umidade e, embora existam peças aí, placas aí voltadas a receber essa umidade, ela é mais sensível do que a alvenaria tradicional, né? E tem limitações de fixação de cargas, né? Elas precisam de um reforço quando elas precisam absorver uma carga maior, tá? Então, como é que funcionam esses sistemas de instalações prediais dentro do sistema drywall, né? Eles andam pelo interior da parede, né? Então, elas são todas organizadas dentro da parede, né? Porque dentro da parede ela pode ser vazia, né? Entre uma placa de drywall e outra, né? Que vão formar esse sanduíche. Então, ela tem, antes da fixação das placas de gesso acartonado, os eletrodutos e as tubulações hidráulicas são posicionados estrategicamente e as placas recebem aberturas precisas para interruptores, tomadas e torneiras, né? Então, em ambientes sujeitos a muita umidade, como cozinhas e banheiros, tem as placas especiais com baixa absorção e também tem a impermeabilização que precisa ser feita, certo? E aí os sistemas frame, né? Como eu falei anteriormente, esse aí é o wood frame aí do lado que a gente está vendo, né? Então você tem o steel frame, que é o estruturado em perfis de aço galvanizado, e tem o wood frame, que é estruturado em perfis leves de madeira, né? Os sistemas frames oferecem construção rápida e acabamento de qualidade, mas têm limitações estruturais, como a restrição de até 6 pavimentos, tá? Então, não pode chegar a gabaritos muito altos aí com esse tipo de construção. As estruturas frame aceitam vários revestimentos, né? Então, no final, adaptando a estrutura, usando esse revestimento de forma apropriada,
e adaptando para o futuro, eles ficam muito similar ao acabamento da alvenaria convencional, né? Então, quais são as vantagens, né? A versatilidade, a flexibilidade, né? Custo, né? As ferramentas são simples e o custo é baixo. Ela tem a associação de isolantes térmico-acústicos no interior das paredes, ela tem essa capacidade de associar, né? Ela tem um ganho de área porque as paredes são mais finas também e elas são leves, são construções leves e fáceis de manusear e trabalhar. Quais são as desvantagens? Elas são pouco utilizadas no Brasil porque a gente não tem o desenvolvimento nessa técnica aqui. Nosso conhecimento nessa técnica é limitado, né? E, portanto, uma coisa gera a outra, não tem mão de obra qualificada para esse serviço. E aí, como que funciona as instalações prediais dentro desses sistemas, né? Então, no sistema Steel Frame, todas as paredes e lajes são visitáveis, né? Eu consigo tirar a placa que reveste e consigo acessar tanto a instalação de hidráulica, elétrica, eu consigo acessar por dentro dela, né? Então, a passagem das tubulações elétricas e hidráulicas pelos montantes e vigas de piso é realizada por meio de furos, né? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo aqui um teto de uma construção em steel frame, nessa figura de baixo, e tem aqui um ponto, né, de uma caixa de luz, né? Ele perfura aqui, né, para passar o conduíte, para chegar aqui, vai tudo perfurado. As tubulações hidráulicas, elas vão passar por baixo desses montantes, por baixo dessas vigas, né, e depois vão ser cobertas por um forro, aí provavelmente de gesso ou madeira, tá? As tubulações horizontais de maior diâmetro são instaladas horizontalmente sob as lajes e ocultadas pelo forro, tá? E aí no wood frame também vai acontecer a mesma coisa, todos os shafts são visitáveis, né? Eu tenho só um porém aí, que os eletrodutos e as tubulações eles vão passar parecidos lá com o steel frame, porém os furos não podem ser maior do que 1/3 da espessura da peça, né, do montante de madeira, porque senão ele perde a sua função, ele perde a resistência, né? Então, para evitar outra coisa do sistema wood frame, tem que tomar muito cuidado com as águas, né? Com água em geral. Então, se tiver um vazamento, precisa resolver rápido, né? Porque senão deteriora a madeira, né? E apodrece a madeira e aí tem consequências maiores. Mesma coisa acontece com o sistema de captação de água de chuva. Precisa tomar muito cuidado, ele tem que estar muito blindada contra a umidade, né? Esse sistema construtivo, ok? Então agora vamos responder a nossa primeira questão e boa sorte para vocês. Vamos ver se vocês acertaram, vamos olhar a questão. Então, sobre os sistemas construtivos utilizados em edificações, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica dos sistemas convencionais ou não convencionais, né? Então, a resposta correta era: o sistema de alvenaria estrutural utiliza as paredes como parte da estrutura da edificação, não sendo possível removê-las ou alterá-las facilmente. Então aí, essa é a questão certa, tá certíssimo isso, né? Vamos ver as próximas, por que estão erradas? Então, vamos na segunda. O sistema de drywall, por ser feito de blocos de concreto, errado, né? Já errou tudo, né?
permite suportar qualquer tipo de carga sem esforço. Também não é verdade, né? Então essa já está errada. A terceira, o sistema wood frame é convencional e utiliza placas cerâmicas pesadas como principal forma de vedação? Erradíssimo, né? Então, não usa placa cerâmica, não é forma de vedação, né? Então, assim, é bem errado, né? O sistema, e também não é convencional, né? Não chega nem perto de ser convencional aqui no Brasil, né? No sistema de concreto armado, as paredes internas são sempre estruturais e não permitem alterações de layout. O sistema de concreto armado, as paredes internas são sempre estruturais e não permite alteração de layout. Errado, né? Isso aí é o sistema de alvenaria estrutural, né? O de concreto armado, a alvenaria permite, né? Algumas alterações aí de layout. Ela permite, porém não é tão flexível quanto as não convencionais, né? Certo? Vamos continuar aqui. Bom, dito isso tudo sobre os sistemas construtivos, agora a gente vai ver sobre como que nosso interesse aí nisso aí, é como que a gente vai especificar esses materiais, né, de acabamento e revestimento para esses sistemas construtivos, né? Então, a escolha de materiais de acabamento e revestimento deve ter harmonia total com o sistema construtivo, né? Isso tudo vai implicar na durabilidade da construção, no desempenho técnico, estético e a viabilidade econômica e sustentável, né? Então, uma especificação adequada garante o desempenho da construção, evita patologias e otimiza os custos da obra. Então, um dos benefícios aí dessa especificação de materiais é essa compatibilidade técnica e estrutural do material, né? Então, cada sistema construtivo ele possui características próprias de suporte de carga, fixação, dilatação térmica, né, do material. Ela exige escolha de material adequado, né? Então, em construções convencionais de alvenaria, é possível usar os revestimentos pesados, né, como pedras naturais, porcelanatos. Já nos sistemas construtivos a secos, que são os não convencionais, como os frames e o drywall, é necessário optar por materiais mais leves, né, e mais específicos de fixação, né, assim ela evita a sobrecarga, né? Se a gente for botar um material muito pesado aí nesse sistema de drywall, a gente vai precisar criar uma estrutura só para atender esse material, né? É possível? É possível, mas a gente vai ter que criar uma estrutura única para atender esse material. Acaba virando uma despesa a mais aí, enquanto a gente poderia já especificar um material compatível com aquela estrutura, né? E já tem tecnologia para isso, né? No mercado já estão, né? Tem uma gama enorme aí de revestimentos voltados aí para atender esse tipo de construção, né? Então aí o exemplo adequado seria um porcelanato de formato grande, pesado, aplicado com argamassa colante, né? Garantido essa resistência e durabilidade. O inadequado seria um revestimento vinílico em cima de uma superfície porosa, de uma alvenaria não tão preparada aí para receber esse revestimento, né? Essa especificação ela vai influenciar na eficiência no desempenho, né? Também na construção. Então a especificação adequada dos materiais ela garante essa eficiência e durabilidade, né? Então, por exemplo, estruturas metálicas é essencial escolher revestimentos com bom desempenho térmico para evitar condensação e variações bruscas de temperatura, né? Porque essa estrutura as estruturas metálicas elas não têm um bom desempenho térmico, né?
Em sistemas de concreto aparente, os materiais devem ser compatíveis com a porosidade e dilatação do concreto, prevenindo deslocamentos e infiltrações, né? Então aí a gente tem um exemplo do que seria adequado, né? O uso de painéis termoacústicos ou de placas cimentícias, né? Que para controlar a temperatura e evitar a condensação, e também a aplicação inadequada, qual seria aplicar gesso diretamente em cima dessa estrutura, né? Ela vai enferrujar, ela vai rachar, então não é muito bom. Outra importância aí também é a facilidade que a gente tem que ficar de olho na facilidade de aplicação e também de manutenção desse material, né? Não adianta a gente especificar um material no sistema construtivo que depois, funciona, mas cada tanto tempo tem que fazer tal coisa, senão ele vai, né? A gente vai procurar fazer mais essa manutenção aí, ter que estender o máximo possível, né? Então, em construções modulares, é essencial optar por materiais de instalação rápida e limpa, reduzindo desperdícios, né? Em materiais incompatíveis, podem exigir adaptações dispendiosa e complexas, né? Como eu falei no exemplo anterior aí. E aí, um material adequado seria um piso vinílico em sistemas leves, como o drywall, né? Que é fácil de instalar e é compatível. E o material inadequado seria uma cerâmica pesada sobre um drywall, que pode causar danos por excesso de peso, né? Outra coisa importante que a gente precisa atentar aí para essa especificação, né, é a compatibilidade entre esses materiais, né, a sustentabilidade e o desempenho ambiental, né. Então, a escolha de revestimentos recicláveis e com baixa demanda energética na produção contribui para as construções mais eficientes e ambientalmente responsáveis, né. Então, os sistemas como o steel frame, eles exigem materiais que também favorecem o isolamento térmico e acústico, né? Como eu falei anteriormente, melhorando o conforto e o desempenho energético do edifício. Então, um exemplo adequado aí é usar placas cimentícias no steel frame, né? E outra inadequado é o revestimento de parede natural, né? Numa estrutura aí de steel frame, né? Ela é muito esforço estrutural, né, para ela. E sempre também pensando nessa estética e nessa harmonia, né? Então, além de todos esses aspectos técnicos que a gente falou aqui, a escolha desses materiais e revestimento, eles devem estar alinhados aí a essa estética do projeto, né? O conhecimento das limitações e possibilidades do sistema construtivo permite o profissional, design de interiores, explorar texturas, cores e formatos que valorizem a linguagem visual do ambiente sem comprometer a funcionalidade e a segurança. Então, um exemplo adequado seria o uso do MDF, né? Em uma parede drywall, né? Ele vai bem, porque o drywall ele é uma construção a seco, ele não vai deformar a madeira, ele é liso, né? E ele é leve, então a madeira também é leve, então é bastante compatível. Inadequado é uma aplicação de um granito numa parede de drywall, por exemplo, né? Ela vai requerer um esforço gigante aí, certo? E agora vamos à nossa segunda questão. Vou tirar aqui e boa sorte para vocês. Vamos lá, ver se vocês acertaram? Respondendo aqui essa segunda questão. No processo de projeto de interiores, é fundamental que o designer considere o sistema construtivo adotado na edificação ao especificar materiais de revestimento e acabamento. Essa compatibilização é importante porque a resposta é certa, né? Ela assegura o desempenho técnico, a durabilidade e a viabilidade de aplicações dos materiais, evitando falhas como deslocamento, sobrecarga
estrutural ou infiltrações, certo? É essa a resposta correta. Correto isso, né? Por que que os outros não estão corretos, né? Então, ele garante que o ambiente fique esteticamente agradável, independente do sistema construtivo? Não, né? Não é só isso, né? Ele permite a livre escolha de qualquer revestimento, já que todos os materiais podem ser aplicados igualmente em qualquer sistema? Não. A gente está justamente falando o contrário aqui, né? Então, elimina a necessidade de manutenção posterior, tornando os ambientes autossuficientes. Tem nada a ver, né? Que ambiente autossuficiente, o que é isso, né? A gente nem falou sobre isso, tá bom? Então é isso. Vamos passar para o nosso último assunto aí, que acho que aí é onde a gente quer chegar, vai ser o ponto final aí da nossa especificação. Ponto final não, né? Que nunca vai, mas assim, em questão de informação, vai ser a nossa planta de alvenaria e acabamento, né? Ela tem uma grande importância aí nesse processo da obra, né? Então, essa planta de alvenaria e acabamento é um dos documentos fundamentais para a correta execução de um projeto de interiores, né? Então, ela detalha a execução das paredes, né, a alvenaria, e as superfícies interiores e exteriores, os acabamentos, né? Isso é o que nos interessa, né? Essas superfícies aí é o que mais nos interessa, são a especificação e as orientações que a gente vai dar por meio dessa planta para preparar essas superfícies para receber os materiais que a gente vai especificar, certo? Então, um dos seus objetivos principais é informar as diretrizes para a preparação das superfícies a serem assentadas com os principais materiais especificados, certo? E aí, os benefícios, essa planta, ela gera uma maior precisão na execução e redução de erros, né? Então, essa planta detalhada, ela evita interpretações equivocadas. Está ali, está escrito, né? Está informado ali qual o material, qual o futuro daquela superfície, né? E como que esse profissional vai preparar essa superfície, né? Ela indica exatamente quais materiais serão utilizados, suas dimensões e formas de assentamento, né? O designer de interiores garante que as escolhas feitas no projeto sejam fielmente aplicadas, minimizando falhas. Ela também ajuda no controle de materiais de orçamento, né? Então, a especificação completa permite um planejamento preciso da quantidade de materiais necessários, né? Ela é mais específico, o mais específico possível, né? Evitando compras em excesso, quantidade insuficiente e gerar atrasos também. Ela é muito eficiente aí nessa programação, nesse cronograma da obra. Ela facilita a comunicação entre as equipes, né? Isso é óbvio aí. A obra envolve diversos profissionais e uma planta bem elaborada serve como um guia claro e objetivo, reduzindo dúvidas e agilizando a execução. Então, resumindo, ela ajuda na precisão e redução de erros, ela ajuda no controle de materiais e no orçamento. Ao final das contas, uma obra harmônica é uma estética, acaba um resultado harmônico, né? A melhor comunicação entre as equipes, ela gera melhor comunicação, ela previne todos os problemas técnicos, está tudo ali premeditado, né? Então, ela é uma forma muito eficiente, né? E importantíssima para o nosso trabalho. Eu coloquei aqui, isso aqui é uma residência, né? Aqui é a sala, aqui é a parte de áreas molhadas, copa, cozinha, lavanderia. Aqui eu tenho os quartos, né? E aqui é a parte íntima, com a parte dos quartos, 2 banheiros, 3 banheiros, certo?
como que ela funciona? Essa planta foi pensada, assim, ela foi esquematizada num esquema próprio, né? Nem todas as plantas de revestimento e acabamento são dessa forma, né? Você pode variar nesse processo aí, o gráfico, né? Você pode inventar uma simbologia diferente, uma legenda diferente. Mas o que foi adotado aqui foi que as achuras seriam piso, né? Porque aí mostra bem onde está começando um piso e acabando o outro, sem detalhe ainda, sem a paginação. Isso a gente vai ver mais na outra aula, tá? É mais para mostrar onde termina um material e começa outro, né? Para preparar a superfície para receber esse material, tá? Então, o piso é por achura, os triângulos são as superfícies das paredes, certo? E o forro, o teto, são bolinhas, é dessa forma. Então, cada ambiente tem um forro, ou então 2 forros diferentes, né? Se tiver, né? E cada superfície vai ter o seu acabamento, tá? Então, aqui, se a gente... Vou ampliar aqui um pouquinho, a gente vê, né? Ela dá instruções, né? Então, por exemplo, esse primeiro revestimento, remoção, piso, né? Na legenda de piso. Remoção de revestimento existente, preparação para recebimento de piso cerâmico a definir, certo? Aí a gente vê assim, remoção de carpete existente, colocação de novo carpete a definir. Você está dando as instruções, né, do que é para ele fazer e o que ele vai receber, esse profissional, né, esse pedreiro que vai executar essa obra, né. Aí aqui, legenda de paredes, por exemplo. Então, cada parede tem um triângulo. A gente tem 6 tipos de acabamento de paredes aqui diferentes, né? Então, você tem a remoção de revestimento existente, preparação para pintura resistente à água, lavável, cor a definir, certo? Já está dando as instruções aqui. Aqui também, aí depois a gente vem com a legenda dos tetos, né? Então eu tenho manter laje com pintura, latex, acrílico, souvenir na cor branca. E o 2 é o forro de gesso tabicado com detalhes, certo? Então essa é uma planta, exemplo de planta de revestimento, né? De acabamento, de alvenaria e acabamento, certo? Aí aqui eu coloquei também uma planta no mesmo esquema aí de legenda, tá? Uma planta de uma unidade de escritórios, tá? Para vocês, que variam um pouquinho aí os acabamentos, mas é a mesma lógica, tá? Então aí a gente termina essa aula de hoje, tá? Aí tá a bibliografia e na próxima aula a nossa próxima e última web aula, né? A web aula 8, a gente vai abordar os quantitativos desses materiais que a gente especificou, como que a gente vai quantificar esse material para a obra e depois como a gente vai organizar os custos básicos dessa especificação desse material, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula e vejo vocês na próxima. Até logo!